RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quinta-feira. O Inter prepara aí a recepção para o seu novo reforço, né? Paulo Guerreiro, que chega sábado a Porto Alegre. O Inter hoje, através do seu atacante Rossi, deu uma declaração aí que acabou depois pedindo desculpas, né? Pela declaração lamentável que fez na entrevista coletiva. Bom, o Grêmio se prepara aí para as próximas semanas, para duas grandes decisões, Copa do Brasil e depois Libertadores da América. Mas o Grêmio tem, agora no próximo domingo, dá uma trocada do chip e vem para o Campeonato Brasileiro, pegando Vitória aqui na Arena. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Adalberto Aquino, grande Aquino, Ângelo Garbaschi, na sua elegância tradicional. E o Fashion, Fábio, isso aí, vá compartilhando, Você também já compartilha aí através do nosso Facebook, você interage conosco, a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem passa aí no rodapé do seu televisor, você está fazendo um programa conosco. Você nos assiste pelo canal 24524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas pelas plataformas digitais vamos para o mundo, levamos o Rio Grande para o mundo. Aí você tem em todas elas ao vivo no Twitter, hashtag RDC nosso Dois Toques, também pelo site www.rdctv.com.br e pelo nosso Facebook. E pelo nosso WhatsApp você também manda a sua mensagem pelo número 998 15 9990. 998 15 9990. Você participa de todas as maneiras aí com o nosso Dois Toques. Importante que você compartilhe, porque você está acompanhando o nosso Dois Toques e toda a programação da nossa RDC TV, que estamos há pouco mais de um mês no ar aí, né? Então é importante que você compartilhe, porque outras pessoas também vão conhecendo aí a nossa RDC TV, uma programação genuinamente gaúcho, mais de 30 programas com produções locais. Nosso Dois Toques para a CIB, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Vamos começar pelo fato do dia, né, Fábio Berti? Essa entrevista aí que o Rossi deu na coletiva, olha, até acho que foi mais um ato falho de qualquer coisa. Depois a gente tem inclusive essa entrevista dele, a coletiva, a gente vai rodar para você acompanhar. Ou seja, ele dizendo que comparando o Inter voltando aí depois de ter caído para a segunda divisão da mesma maneira, comparando. Isso aí até o Fernando Carvalho também teve um ato falho, comparando, ou seja, a queda do avião, a tragédia que passou a Chapecoense. Então ele fez esse comparativo aí, que o Inter estava numa situação como essa, que nem tivesse caído no avião. Eu acho que foi mais um ato falho mesmo, do que prova disso foi o pedido de desculpas que ele fez depois, né? Ele fez, na verdade, um mau uso das palavras. Ele não conseguiu se expressar da maneira mais adequada, especialmente porque não se compara uma tragédia como aquela a qualquer fato, né? Dadas as dimensões, ao que representou aquilo. E o Rossi jogou na Chapecoense naquela remontada, na equipe remontada após essa tragédia. O que ele quis dizer, não tem procuração do Rossi, mas fica muito claro, é que um clube grande como o Internacional, como o Grêmio, cair para a segunda divisão é praticamente um hecatombe, é algo muito ruim e demora um tempo até conseguir se consolidar em um processo de reconstrução e aí tu conseguir títulos, conseguir montar uma boa equipe, conseguir voltar à sua expressão, porque de fato é um acidente muito grande. Mas logo em seguida, a assessoria de imprensa do próprio Internacional aí deve ter certamente orientado o jogador Rossi, a própria assessoria do jogador, e pelas redes sociais ele se retratou. Acho que isso traz à tona, evidentemente, o quanto pessoas públicas precisam ser melhor preparadas, o velho media training, né? Ser melhor preparadas para falar, para fazer as referências, porque um microfone, e a gente sabe porque a gente ocupa os microfones diariamente, a equipe de debatedores aqui da nossa mesa de hoje também o faz de uma maneira muito adequada, né? Durante tantos e tantos anos falando de futebol, e a gente sabe o quanto isso pode repercutir. Então,
acho que foi mesmo uma declaração infeliz, mas já corrigida desse menino. O grande problema é o seguinte, né, e que a gente tem que destacar sempre, é que o jogador de futebol, ele está preparado para jogar futebol. E o jogador de futebol, muitos deles, não sei se por falta de assessoramento melhor e até tal, a própria origem, eles não estão preparados para dar uma entrevista, ou então, eu vou te dizer uma coisa, até a assessoria de imprensa do Internacional pode falhar, porque tem alguns jogadores que se comunicam melhor e tem outros que quando vão para o microfone dizem bobagem e pode se queimar com o mundo esportivo do estado. Então, foi uma declaração infeliz dele e espero que isso não mas não é a questão só da assessoria de imprensa do Internacional. Como o Fábio falou, é a própria origem do jogador. E a maioria dos jogadores são de origens humildes, né? E essa situação até de uma pessoa do nível do presidente Fernando Carvalho, na época, o vice-futebol, também, sob uma pressão muito grande naquele momento, ele fez também esse tipo de... E aí o Internacional as pessoas não entenderam essa colocação errada das palavras, que o Rossi também o fez hoje, e aí o Internacional passou a ser odiado pelo Brasil inteiro por esse tipo de colocação, né? Aquilo que o presidente na época também fez, ou seja, ele comparou aquele momento que o Internacional vivia naquele momento, né? O mesmo sentimento que passou a Chapecoense com a tragédia da queda do avião. Obviamente que o Rossi ele não quis dizer maldade. Não, ele não quis dizer que o pior, que era o pior em relação, e sim em relação à reconstrução, a colocação que o Fábio falou, né? Ou seja, a reconstrução que por situações diferentes, né? E aí, evidentemente, não dá para comparar uma situação de um rebaixamento com uma tragédia, com a morte de tantas pessoas, com a queda do avião, o que vitimou tantas pessoas, aquela tragédia de Chapecoense, com essa situação de ter caído para uma segunda divisão. Mas sim a reconstrução, que a Chapecoense também, em função dessa tragédia, teve que reconstruir a sua equipe, né? E o Internacional agora também está exatamente se reconstruindo depois desse momento aí que passou pela segunda divisão. Então, na verdade, um momento que a gente acompanha agora do Internacional, que é sim candidato aí ao título pelo que vem fazendo até o momento. E ainda mais agora com a contratação do Paulo Guerreiro, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Ou seja, o Internacional volta a ser o Inter, volta a estar no time dos grandes. Se vai conquistar o Campeonato Brasileiro ou não, é uma outra situação. Mas está evidente que briga pelo título, sim. No início do campeonato, o que se dizia do Internacional? Qual era o campeonato internacional? Para fugir, né? Para não ser rebaixado. O Campeonato Internacional era exatamente... Aqueles mais otimistas diziam, não, o Internacional vai brigar por vaga na Sul-Americana, dito pelo próprio D'Alessandro. Aquele era o discurso do Internacional, embora não devia ter dito aquilo. Ou seja, o Inter é muito grande para ter um discurso pequeno. Ou seja, o Internacional passou hoje a ter um outro discurso. Deixa eu levantar, porque tu falou, desculpe, deixa eu só levantar uma situação que tu falou do Guerreiro, e a situação está aqui na mesa do Guerreiro. Eu acompanhei hoje pesquisas e debates nas redes sociais e eu até vou trazer na mesa e vou também dar o meu ponto de vista. O Guerreiro está com 35 anos. Mas a gente vai falar disso depois, porque eu quero a opinião do Aquino também sobre isso, sobre essa questão da declaração do Rossi, porque a gente tem inclusive essa coletiva e até o pedido de desculpas dele, né? Mas eu não sei de que maneira tu analisa isso, Aquino, se foi mais um ato falho, uma colocação errada das palavras do jogador. Eu vejo isso como uma declaração equivocada, né? Ele fez um tipo de comparação que não deve se fazer. Então aí ele se equivocou, já pediu desculpas e eu acho que a gente tem que passar uma régua em cima disso e bola pra frente. Falar nisso, então, vamos acompanhar. A gente tem no ponto aí a coletiva do Rossi, que ele fez exatamente esse tipo de colocação, né? Reconstrução. Eu lembro, quando falo em reconstrução, eu lembro muito da Chape. Eu joguei ano passado, a gente fez um elenco de reconstrução e conquistou muitas coisas lá. É como se um avião tivesse caído também, né? Que um time como o Inter jamais poderia ter caído para uma segunda divisão. E eu acredito que isso seria uma reconstrução de um jeito que foi a Chape. Tá aí, essa foi a declaração. Achei tão grave assim. Como um avião tivesse caído, quer dizer,
tocou no negócio que viesse. Não, mas foi, Garbas, mas foi, ele foi infeliz. Não, mas vamos ver, vamos acompanhar o pedido de desculpas dele também, logo após essa colocação aí, que acabou repercutindo em todas as redes sociais. Está aí, ó. Tá aí o Instagram, né? Que ele coloquei o atacante aí que sentiu essa dor que aconteceu, né? Por óbvio, ele está dizendo que ali... Desculpas a todos pela comparação fora de lugar que fiz e que não representa o que penso e que tentei transmitir. Vi de perto a dor que todos passaram em Chapecó e digo a vocês que nada se compara ao que lá se sucedeu. Peço desculpas. Ponto final. Até porque ele viveu essa situação, né? Ele viveu essa situação na Chapecoense, né? E aí sim, evidentemente, que aí agiu o Ângelo Garbas, a assessoria de imprensa. Claro. A assessoria de imprensa que fez com que ele colocasse essa nota aí, né? Essa postagem exatamente se desculpando, né? Em relação a essa coletiva dele. Mas qual é a pergunta em relação ao Guerreiro? O que ele acha da contratação do Guerreiro? Eu vou externar meu ponto de vista e também vou dizer o que aconteceu pelas redes sociais. O Guerreiro está com 35 anos. Não, ainda não, Garbas. Vai fazer em janeiro. Faz em janeiro. Então está logo ali, daqui um pouquinho, já com 35 anos. O Internacional assinou um contrato com ele para 3 anos, né? Deve assinar um contrato de 3 anos, então ele vai até 37 anos. Tem muito jogador com 35, 36, tal, que consegue desempenhar ainda. Isso nós não sabemos porque é uma loteria. Mas eu quero botar meu ponto de vista. Se ele for aquele Guerreiro, não o Guerreiro que andou no Flamengo, passou pelo Flamengo, se ele for aquele Guerreiro que jogou no Corinthians, ele pode dar muito resultado para o Internacional. E principalmente levando-se em consideração, a gente nunca sabe onde é que está a realidade, mas não sei se o Damião vai jogar esse ano. Ele foi para São Paulo, foi examinado por especialistas, afastaram o negócio, problema de cirurgia, então é tratamento. Mas neste ano, vejam só, nós já se passaram 7 meses do ano, 7 meses, durante 3 meses ele esteve em tratamento. O Leandro Damião. É uma situação muito delicada, então o Internacional teria que contratar um. Mas eu acho que a questão da contratação do Guerreiro, ela mostra uma coisa, ela mostra a grandeza do Internacional. O Internacional voltou à sua turma. Eu acho que o que pode se discutir, a contratação do Guerreiro, ela não se discute. Ela pode se discutir em relação ao prazo do contrato. Ao prazo do contrato. Mas eu já fiz essa colocação aqui. Um título brasileiro, a reconquista de um título brasileiro, depois de 39, 40 anos, tem preço? Não. Está chegando. Tem preço? Não. Na ascendente. Recuperou-se do período em que ficou fora, quase um ano, né? Em função das idas e vindas da sua punição por doping. Perdeu uma preparação para a Copa do Mundo, mas aí acelerou o processo, jogou 1 ou 2 jogos pelo Flamengo antes da Copa e foi jogar a Copa, jogou uma partida e meia pelo Peru. Ele está jogando provisoriamente, né? Mas ele pode ainda ser punido ainda. Mas em princípio, se já foi até a Copa do Mundo. Não, mas isso Internacional, ele se preveniu de todos. No contrato, ele se preveniu. Até porque o Internacional não vai se deixar de se prevenir em relação a isso. Até no próprio contrato existe uma cláusula, né? De que se o jogador, por acaso, essa punição... Ele tem um efeito suspensivo, né, na Corte Suíça, não é no TAS, né? Corte arbitral. Não é no TAS, mas não é no TAS. Ou seja, se isso acontecer, o Internacional está desonerado de pagar o salário se isso acontecer. Não, mas você abordou uma coisa importante, diz assim, qual é o preço disso? Se ele conseguir daqui 1 ou 2 rodadas, com o registro e tudo, e começar a jogar e der um resultado e responder com gols, e colocar o Internacional lá em cima, não sei se título ou disputando vaga na Libertadores, já será uma grande coisa. Deixa eu já a gente fazer referência também, acabou de passar no rodapé, por isso que é importante que você vá mandando a sua opinião e a sua opinião vai sendo colocada no ar, como foi o caso do Elvio José, que disse, olha, é por isso que esse estado está atrasado, tudo é motivo de polêmica, é simples, errou ao se expressar, mas é exatamente o que a gente está colocando, que foi um ato falho por parte do jogador. Além
além de ele errar no se expressar, nós demos a oportunidade aqui no programa de ele se redimir, né? Tá bom. Quer dizer, Agora, e colocar o que ele falou, né, aqui no... Quanto ao Guerreiro, o Ângelo falou aqui do Corinthians, 2012, entende? Nós estamos em 2018. O Guerreiro praticamente parou um ano de jogar. Nós podemos fazer uma comparação aí de jogadores que eram mais moços que o Guerreiro, que chegaram aqui, que foi o Anderson e o Forlan, que não deram certo. Isso não quer dizer que o Guerreiro não vai dar certo, mas é uma contratação de risco. Agora, fazer um contrato de 3 anos também é uma possibilidade que tu tem. Daqui a um ano tu pode vender ele para a China, pode vender ele para o mercado árabe. Essa possibilidade. Eu não sei se esse jogador tem como mercado. É que o empresário entrou, o Delcir Sonda. Ele está por trás. Porque o empresário, como é que ele entra? O empresário entra visando lucro, tá certo? Como é que vai visar lucro com um cara de 34 anos? Mas Garbasco ajuda muito o Internacional. O Garbasco, ele tem essa... É evidente que o fato, como o Celso Rigo no Grêmio, que participa das negociações, evidente que não é pelo gremismo, também, né? Pelo gremismo, o caso do Celso Rigo, pelo coloradismo do Sonda. Mas é uma questão negocial. Agora, ele não vai faturar em cima dele um jogador de 34 anos. Mas tem outras negociações. É um time do empréstimo. Ele, numa venda de um outro jogador internacional, ele vai ter uma participação. Ele contratou um jogador que foi o Kleber, que jogou a vida inteira no Internacional, ele não recuperou aquele dinheiro. Mas recuperou em outros jogadores. Mas o Internacional deu para ele, assim, participação em Valdívia e em outros. Mas hoje a nova lei nem permite mais isso, Garbasco. Não, mas ele a nova lei não permite mais. Pode não, mas o que vem ao caso, ao meu ver, é que tu pode botar um negócio, uma corda e amarrar uma perna do Guerreiro, que ele vai sair jogando, vai fazer gol e vai ajudar o Internacional. Não tenha dúvida. Campanha inimaginável, mas que a gente vem discutindo aqui há um bom tempo. Antes da virada da Copa do Mundo, nós já vimos dando indícios no Dois Toques. Na virada da Copa do Mundo, como o Internacional confirmou, teve um tropeço apenas, aquele do América Mineiro, e se analisou isso, mas se percebe volume de jogo, constância, que o técnico tem comando, algumas coisas positivas para um grupo que aspira a coisas maiores, numa direção, digamos assim, que o Grêmio encontra nos seus últimos 3 anos e que vem se reciclando, enfim. O Internacional, ao investir em um jogador como esse, ele cai como uma luva. O Damião, de fato, tem problemas físicos sérios, tá evidente. E outra coisa, né, em relação ao Damião, o Damião tem, além dessa situação, o Damião tem contrato com o Internacional, ele pertence ao Santos, ele é emprestado até o final do ano. Então sai o salário do Damião e entra do Guerreiro. Mas outra, não é questão de só centrar o salário do Damião, entrar o dele. Não dá para esquecer que o Internacional aí se exonerou, né, se desfez de uma folha de jogadores da antiga gestão Vitório Pífero, que levou à 2ª divisão. O Internacional se exonerou de uma folha de vários jogadores, ou 26 jogadores. 3 milhões, em 3 milhões de reais o Internacional. Era outra folha. O Internacional deixou em empréstimos, o acerto de rescisão de contrato, ou seja, se o Internacional... Ele perdeu alguns, mas ganhou algum dinheiro. Ganhou dinheiro com o Anselmo, que paga toda essa folha aí. Não, com o Anselmo, com a negociação do Alisson. Eu tô falando de um jogador que foi contratado nesse período. Valdívia também não foi negociado? Mas às vezes também não erra. Valdívia, Agora, o Fred. Eu acho que a preocupação maior que tem que se ter com o Guerreiro é que o Guerreiro está praticamente 1 ano sem jogar. Se recuperou para jogar uma Copa, jogou uma partida e meia, jogou uma partida e pouco. Fez gol. E ele vai ser julgado novamente. E na FIFA, eu nunca vi um jogador que foi punido por doping ser absolvido no 2º julgamento. Ele teve uma punição de 14 meses, ele teve 6 meses, cumpriu só 6 meses, ele tem mais 8 meses. Mas a agora, defesa quando é que... dele... Eu só estou dizendo fatos. Na FIFA, nunca ninguém foi absolvido por doping. Mas o doping dele é por uma situação que não pode ser revelada, né, publicamente. Isso aí já está, já se sabe, já tem essa defesa, esse doping não foi de uma maneira que não pode ser revelada. Isso aconteceu com um atleta, eu acho que foi um atleta, não sei se foi do atletismo, da natação, da mesma maneira que aconteceu com ele, e depois esse atleta acabou sendo... Mas vou dar uma incomodada no Aquino.
O Aquino é homem de bastidor, convivendo, conselheiro do Grêmio. Então, quem sabe o Aquino está expressando assim uma certa dor de que o Guerreiro vem para o Internacional e quem sabe ele está levando um pouco de medo. Não, essa questão. Eu não tenho nenhuma dúvida quando o Guerreiro que ele vai chegar no Internacional, vai botar a camiseta e vai sair jogando. Entende? Eu não estou discutindo o fato do atleta. Eu acho que o atleta para esse ano, talvez para mais um ano, ele teria todas as condições. Quer dizer, o que a gente pode discutir é um contrato mais longo. É exatamente agora, isso. Essa é a grande questão. É o contrato mais longo. Mas ele não aceitava assinar um contrato mais curto. Ah, bom, mas aí foi a possibilidade que teve o Internacional de trazer ele. Isso aí já aconteceu. É o único que ofereceu 3 anos. Não foi o único, Carvalho. Essa é uma questão de negociação. O Palmeiras queria ele, o Santos queria ele, o Flamengo fez de tudo para manter esse jogador. Teve um cara que o Flamengo teve um cara que foi responsável pelo sucesso da vinda dele para o Internacional. Foi o Rodrigo Caetano. Foi o cara que levou ele para o Flamengo e tem um acesso muito grande com ele. Este foi um acréscimo muito grande, exatamente esse tipo de negociação que foi o Rodrigo Caetano. Não tenha dúvida nenhuma que a participação do Rodrigo Caetano foi fundamental e o que será fundamental em outras negociações do Internacional. E o Internacional passou também a ser gerido de maneira diferente. E tem o Rodrigo Caetano também participação. Claro que os grandes méritos aí é do Odair, pela equipe que montou. O Inter hoje tem uma mecânica de jogo que não tinha. O Internacional não tinha uma mecânica de jogo desde o tempo do Diego Aguirre. E o Odair ainda é contestado por muitos torcedores colorados, por incrível que pareça. Porque não tem nome, né? Não, porque não tem marketing. Não tem marketing. Ele tem trabalho e não tem marketing. Agora, e isso só vem com as conquistas. Agora, a grande contratação do Internacional 2018, sem sombra de dúvida, é o Rodrigo Caetano. Esse cara é um conhecedor do futebol. Dentro de uma engrenagem, né? Dentro de uma engrenagem. É conhecedor do mercado. Sim. É um diretor executivo, é um gestor. Agora, o Guerreiro, eu repito, essa contratação faça que o Internacional volte ao time dos grandes. Essa colocação que tu fez em relação ao Forlan, alguém contestou a contratação do Forlan quando ele não foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo. Ninguém contestou. Agora, a contratação do Forlan, ninguém contestou a contratação do Anderson, ninguém contestou a contratação do Kleber pelo Grêmio quando foi contratado. Exatamente. Mas nós vamos ver agora o resultado. Aí é uma outra situação. Aí é outra situação. Aí não dá para criticar antes, né? Não dá para criticar. Ele vai ter que apresentar dentro do campo. Que foi uma grande jogada, foi. É um jogador que joga 30 partidas por ano, lesiona muito. Quem? Isso aí, o Guerreiro. Não, mas é só tu pegar os dados. Não, ele leva muito cartão. Ele pega e acompanha os dados. A média dele é 30 e poucas partidas por ano. 20 que estão faltando, né? Essas 20. Não, ele tem todas as condições de jogar. Agora, eu me preocuparia muito mais, o Internacional deve ter colocado isso em contrato, quanto ao julgamento. Não, mas isso é evidente. Isso aí, quer dizer, se tu não puder utilizar esse jogador agora, o prejuízo será muito maior. Será algo para ele que é muito importante que me perguntaram. Eu vou repetindo aqui exatamente que o Internacional não vai se obrigar a pagar o salário do jogador se ele for punido, E comenta-se no Rio que o Flamengo vai entrar na justiça, que ele tem 6 meses para cumprir de contrato com o Flamengo. Porque isso que tu está dizendo que não pode. O que o Flamengo alega é o seguinte: até o Internacional não anunciou oficialmente, era uma questão. Ele tem contrato ainda com o Flamengo. Tem contrato até amanhã. Treinou hoje no Flamengo. Até amanhã. Ou seja, o Internacional anuncia oficialmente, até a chegada dele já está confirmada para sábado às 13 horas da tarde. Mas o Flamengo não vai levar. Não é questão de levar. O que o Flamengo vai tentar, a alegação do Flamengo é exatamente isso. Como ele ficou impedido de jogar durante esse tempo, o Flamengo... Mas aí é uma jogada jurídica, prorrogar porque ele esteve punido pelo doping. Mas aí tu quer dizer o seguinte, se ele for punido pelo doping com o Internacional não tem que pagar nada, ele não tem compromisso. Agora, com o Flamengo, ele não tem compromisso também? O Flamengo não pagou. O Flamengo não pagou. O que eu quero dizer... Suspendeu o contrato. O contrato é suspenso, então ele tem mais 6 meses para cumprir de contrato com o Flamengo. O Internacional... O Flamengo vai querer pagar. Se o Internacional
não se certificou da maneira como deveria ter se certificado. E arrumou sarna para se coçar, tá tranquilinho, sem chamar muita atenção, fazendo uma excelente campanha, começando a vislumbrar coisas maiores desse campeonato. Se não teve todas as garantias, tem mas evidentemente sim, podem sair ao controle. Mas se não teve todas, bom, aí mas Fábio, tu acha que uma negociação como essa, com cheio de problemas e situação, tu acha que o Internacional não se precaveu de todas as colocamos aqui na mesa várias questões, várias possibilidades? Mas é lógico que sim, evidente que sim. Uma pergunta para o Aquino conviveu com o vestiário e tudo, e hoje me questionaram, sério mesmo, me questionaram na rua uma situação com relação ao Guerreiro. Guerreiro vem numa faixa aí de 500, 600, não 800 sei. mil. Vamos dizer 10 milhões de luvas e 500 por mês. Vamos botar 800 mil ou 700 mil. Aí eu te pergunto, que tu é um cara conhecedor do vestiário, isto não abala outros jogadores? Eu estou perguntando. Não existe, vamos responder. Não existe, Tu acha que um time de grandeza do Internacional, tu acha que um grupo que está bem, tu tem uma contratação como essa, o grupo não vai aceitar? Eu pergunto o cara que está ganhando 200 vai dizer, agora eu não vou correr. Garbaschi, não existe isso. Será que não? Isso aí vai depender. Não existe isso. Nas empresas existe. Tu não vai querer comparar uma empresa com o futebol, né, Garbaschi? Ou seja, tu acha que um time... Não tem ciumeira dentro do futebol? Tem, mas vai depender muito... Isso aí tem. Vai depender muito da atuação dele. Se ele chegar aqui e começar a meter gol, vai dar prêmio para todo mundo vai abraçar ele e vai dar tudo certo. Entende? Ele tem que chegar e dar resultado. Se um grupo que o grupo vai querer. Mas que dá resultado, como é que um grupo não vai aceitar? Garbaschi é o primeiro colorado que começou a fazer objeção à vinda do Guerreiro. Eu não ouvi um objetar. Não entendi, Garbaschi. Me perguntaram na rua, não estou fazendo objeção, eu estou colocando na mesa, me colocaram o seguinte, isso não vai dar dor de cotovelo naqueles caras que ganham menos, ele está ganhando 800, então ele vai correr. Times da grandeza do Internacional, ou seja, se tu tem uma contratação como essa, tu vai qualificar o grupo, tu vai ter mais condições de vitória, de chegar ao título, não tem como, não existe isso, ou seja... E se possa vir a existir isso aí, tu tem o quê? Tu acabou de citar uma pessoa que tu disse que é o grande responsável por isso, que é um gestor de vestiário. Sim. Então, o D'Alessandro não é um jogador que tem um salário diferenciado, que recebe em dólares, ele quebra vestiário e tem ciumeira em relação ao jogador. Mas ele é um cara fluido. Uma contratação... Depende muito da postura do jogador perante o grupo. É lógico. Tu já respondeu. Se o cara responder com gol, tá pronto. Exatamente. Mas não é só questão de responder com gol, é questão de se integrar. Hoje o vestiário do Internacional, se sabe, é evidente que é um vestiário fechado. É um vestiário fechado. Como é que o grupo não vai aceitar um jogador da qualidade do Paulo Guerreiro, Garbaschi? E o caso, tu citou um caso aí que é o D'Alessandro. O D'Alessandro é um jogador que sempre foi dos jogadores que mais disputou, que mais vestiu a camiseta e que mais se esforça dentro do campo. Então, quando esse jogador é diferenciado a nível de salário, ele é diferenciado também. Ele vai ter problema se ele tem a participação que os outros têm. Ele vai ter problema se ele se omitir. Exatamente. Se ele se omitir, ele vai ter problema. É mais ou menos como eu, um simples jornalista, que poderia ficar acanhado de estar numa bancada junto a um grande empresário como tu. E eu me sinto honrado. Ao invés de me sentir desprestigiado. Nós estamos no campo jogando futebol. Estamos aqui no mesmo nível debatendo. Acabou de comparar. A inveja existe em tudo que é atividade. Mas tu acabou de comparar que uma empresa existe, agora tu não quer aceitar esse comparativo? Existe numa empresa. Eu não te entendo. Não, ele está dizendo que sente honrado em sentar com o empresário. Eu quero dizer o seguinte... Não é com um empresário qualquer, é contigo. Muito obrigado pela gentileza. Mas eu quero dizer o seguinte, no futebol também tem essa ciumeira. Vai depender do resultado de campo. Se o time continuar ganhando e disputando o título, ele só vai ajudar. Se de repente, se de repente acontecer algum problema, ele chegar, o time começar a não ganhar mais, começar a ter problema. Bom. Entende? Então vai depender do campo. Ele é um batalhador dentro do campo. Quem dita isso é o campo. Ele é um jogador. Ele é um jogador diferenciado. Experiente, jogou na Europa há muitos anos. Foi campeão mundial. Foi uma grande cartada do Rodrigo Caetano. Foi o único jogador. Foi o único jogador que está atuando no futebol brasileiro que fez gol na Copa do Mundo. Quer dizer, um jogador que vem com toda a referência. Uma coisa que tem que ser... um bookmaker aqui. Uma coisa que tem que 10 gols. Até o final do campeonato ele faz 10 gols. Foi o que disse aqui o Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira é bom, né? Não sei se já passou aí. Se já passou, mas vamos repetir então. Diz o Giovanni. Guerreiro vai jogar
só um turno e ser artilheiro do Brasileirão. Seremos campeões. Ele nunca foi ainda, quer dizer, ele vai ser agora. Mas tu sabe muito bem, né, aquilo. Ele jogou no Flamengo 3 anos, jogou 3 anos no Corinthians e nunca foi, ele vai ser agora. Tu sabe muito bem que a mudança, às vezes jogadores não dão a resposta. Não deu certo no Corinthians, não foi goleador no Corinthians, não foi goleador no Flamengo. No Corinthians deu. Não, do brasileiro não foi. Mas ele foi mundial. O ouvinte está dizendo que vai ser goleador do brasileiro. Não, aqui, dizendo que ele não foi goleador do brasileiro, nem no Corinthians, nem no Flamengo, ele vai ser agora no Inter. E meio brasileiro. Mas o Fábio, acho que está mais ou menos dentro do parâmetro, quer dizer, faltam 20 jogos, né? 19 jogos. Meio gol pro jogo. Quer dizer, 20 jogos, ele vai fazer 10 gols. Essa aí é a previsão. É meio gol por partida. Cada 2 jogos, um gol. Essa aí é a previsão. Se ele joga. E aí tu me desse o subsídio antes, que ele não joga todos os jogos. Possivelmente, faltam 20 jogos, se vier jogar 19 jogos, vai jogar... Não, se ele não tiver problema de lesão... 15 jogos, fazer 10 gols. Não, meio ano ele pode jogar. O que acontece é que ele jogou muito... Ele jogou menos no Flamengo, porque era um jogador que o Campeonato Brasileiro não para quando o jogador é convocado para a seleção. Então, nos últimos 2 anos, teve a classificatória para a Copa do Mundo. Ele seguidamente era convocado, ficava fora de 2, 3 jogos. Ficava fora de 2, 3 jogos. Então, isso acontece. Então, por isso ele jogou menos no Flamengo. E uma coisa que é fundamental, que está caracterizado, porque eu acho que, olha, o Internacional é candidato sim ao título. Pelo atual momento, pelo posicionamento, pelo que o Internacional está fazendo, está em aberto. O Internacional está entre os candidatos. É candidato, então. Exatamente. É candidato, se é candidato, né, tem condições de chegar ao título. A partir de setembro... E essa contratação mostra também que o Internacional está pensando no quê? Em Libertadores do próximo ano. Porque vamos deixar bem claro, se não chegar ao título, olha, se não chegar entre os 4, acho que o Internacional tem todas as condições de vaga de... Hoje tem 6, 7, pode chegar até 9 vagas. Tem 6 vagas para Libertadores, tem 4 diretos e 2 na pré, mais um da Copa do Brasil, que provavelmente vai ser um dos que estão ali entre os 6 primeiros, quer dizer, já vai para 7. Então tem possibilidade, o Grêmio vai ganhar a Libertadores de novo, quer dizer, abre mais uma vaga. Abre mais uma vaga. Então, nós vamos ter muitas vagas. Olha, aqui tem muitas questões sobre isso aqui no nosso WhatsApp. Tem uma interessante aqui que eu já tinha visto. Olha, que em relação ao ataque internacional, se pode ser considerado e passa a ser uma das melhores do Brasil agora, com o Potker, com o Nico Lopes e com Ao contrário, né? Não, posicionamento sim. Posicionamento sim. Nico Lopes na direita e Nico Lopes na esquerda. Não, ao contrário. Que? O Nico na direita e o Potker na esquerda. Onde finalmente encontraram o posicionamento do cara. Tu viu? E isolaram o Potker 2 anos na direita, marcando a bandeirinha. Contra o Botafogo, caiu 2 bolas no pé esquerdo, 2 gols. Mas o Nico é um jogador que tem mais habilidade, tem que jogar pelo lado direito. Trazendo a bola pra dentro. A bola pra dentro. Ele traz ela pra dentro e dribla e leva ela pro fundo. E chuta muito bem. Como o Potker é um jogador mais de velocidade, mais de força, ele estando do lado esquerdo, cada bola que cair ali, ele vai concluir. Então o Internacional vai ter 3 atacantes que chutam bem. Essa é uma questão que vamos discutir depois, ou seja, eu não me lembro disso, aí é da tua época, Garbassi, que se jogava com 3 atacantes, né? Tô contente. Com 3 atacantes... Com 3 atacantes era a década de 70, né? Mas tanto o Valdomiro como o Lula vinham recompor. Sim. E hoje também os outros dois. Só que o Flamengo, o presidente Kleber Leite, uma época, fez isso aí, né? Com o Sábio, Romário e Edmundo, e não deu certo. Mas vamos falar depois do intervalo. Jogava só do meio pra frente. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. E aproveita as promoções que você sempre encontra lá para troca de pneus. Avenida Ceará, 1055. Não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneu desgastado. Agora, se você está ficando careca, acha que não tem solução, tem sim micropigmentação capilar, Clínica VS, avaliação gratuita, é só você agendar 3012-6778, agenda, é gratuita, né? A avaliação. Não vai deixar de fazer o procedimento, pode pagar aí em 10 vezes no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, acesse o site www.vanessa.silveira.com.br. Nossos 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida falando aí mais dessa situação do Internacional, aí ficamos aí com essa pauta para volta, né? Esses 3 atacantes aí, como foi o caso aqui acho que foi o Arnaldo que perguntou se o Inter passa a ter o melhor ataque do Brasil com esses 3 jogadores, com o Nico Lopes, com o Guerreiro e com o Potker. Voltamos em seguida.
21 horas e 38 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques esta quinta-feira, hoje com o Adalberto Aquino, Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Nosso Dois Toques para tubolante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolante, tudo nessa linha de componentes eletrônicos. Mas lá você também encontra conversor digital, lâmpadas LEDs, suporte para televisão, controle remotos, tudo isso você encontra e compra pelo site. Pessoal aí do interior do estado, acesse o site www.tubolante.com.br. E o pessoal de Porto Alegre, grande de Porto Alegre, além do site, pode adquirir também direto na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolante. Também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Lá encontra também automatização de portões, câmeras de segurança, home theaters, olha, e casa inteligente, tudo isso você compra também e vê, confere pelo site. Porto Alegre, grande de Porto Alegre, 2 endereços. O tradicional Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5.800, dentro do posto BR, lá um atendimento VIP do Pedro. Nosso Dois Toques também para a Multissom. Bom, aí na Multissom você encontra em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, sempre tem uma loja bem pertinho de você, que você encontra sempre as promoções lá, em qualquer loja da Multissom, e compra pelo crédito fácil. Vou pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Você participa aí do nosso Dois Toques, nos acompanha, né? Pelos canais 24, 524 da NET e para o mundo através das nossas plataformas digitais, através do Twitter, hashtag RDC Dois Toques, tem o nosso site www.rdctv.com.br e também pelo nosso Facebook. Você manda sua mensagem, vai compartilhando. É importante que você compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas aí possam acompanhar o nosso Dois Toques e toda a programação da nossa RDC TV. Então é importante que você compartilhe, né, para que mais pessoas tenham acesso aí à nossa programação totalmente gaúcha, né? Uma TV de estado que é a nossa RDC TV. E mande a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, 998 15 9990, 998 15 9990. Essa questão que você falava no bloco anterior aí do Internacional em relação aí a essa possibilidade de usar 3 atacantes, porque hoje os mais ousados, né, aqui é no 4, olha, é no 3-4-3. O Mano jogou porque se usa aí, ó. E jogou no 4-2-3-1. Pois é, mas é o 4-2-3-1, é o 4-4-2, é o 4-1-4-1, mas os mais ousados que jogam nessa linha aí do 3-4-3, ou seja, o Internacional vai ter a possibilidade de jogar com 3 atacantes. Com 3 atacantes. É uma possibilidade, só que aí fica difícil pro D'Alessandro jogar. Mas o D'Alessandro eu acho que passou a ser uma alternativa, o próprio jogador já entendeu isso aí, né? Então, o Internacional com o Dourado ali, com o Edenilson e o Patrick. E o Patrick tem um sistema que está funcionando bem, mas tem a recomposição pelos lados. O Nico volta, o Potker volta, então o Nico agora é um jogador que aprendeu essa disciplina tática, né? Mas ontem o Cruzeiro deu um banho de bola. Foi. Deu um banho de bola no Flamengo. Isso aí significa que o Flamengo vai vir com muito mais tanque cheio, porque o Flamengo tá fora, né? O Flamengo tá fora. Fora da onde? Fora da Libertadores. 2-0. Não vai virar o jogo em Minas. Não tem como virar o jogo em Minas. E tem gol qualificado, né? Não tem. Tem gol qualificado. Na Copa do Libertadores, sim. Na Libertadores, o cara pode perder por 1-0. Tem que fazer 3 gols. Não tem. Aqui se decretou que o Grêmio já tinha atropelado o Estudiantes, foi lá e teve dificuldade. Não, mas é uma diferente, situação. fez um gol fora e tal. Se o Grêmio tivesse ganho 2-0 lá, alguém diria aqui que o Estudiante ia reverter uma situação. Estava liquidado. Dá pra decretar. Então, o que eu quero dizer é que o próprio Flamengo está consciente disso. É evidente que não vai deixar de jogar e não vai ter. Mas o foco do Flamengo agora passou a ser Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Exatamente. Como é que vai jogar? O que significa isso? Que vai vir com muito mais para decidir com o Grêmio, se tu tem 2 possibilidades. Olha, tu vê que o comentário hoje é que ele vem com tudo para jogar com o Cruzeiro no domingo. O Flamengo? O Cruzeiro vai com as reservas e eles vão com o tanque cheio para ganhar, que o campeonato deles é o brasileiro. O brasileiro e a possibilidade de Copa do Brasil também. Copa do Brasil eu acho que eles vão botar misto. Para decidir com o Grêmio? Misto.
Isso é desejo. Desejo. Mas olha aqui como é bom, né? Por isso que eu disse que é bom você participar aí através da nossa live, lá mandar a sua mensagem, que as pessoas ficam aqui também participando entre elas, né? Que é o caso do Sérgio Garcia. O Sérgio Garcia disse o seguinte: Guerreiro é a melhor contratação da dupla nos últimos anos. Aí o Julimar disse o seguinte: vai cuidar do teu Vasco, Sérgio Garcia. Mas é uma briga nesse tipo de briga não se mete a colher. Por isso que também. Mas o Aquino falou uma coisa preocupante. O Aquino disse de que o Flamengo, no sentido de brincadeira, jogaria com os reservas contra o Grêmio na Copa Brasil. Não jogou. Mas eu quero lembrar o Aquino uma coisa: os titulares do Grêmio empataram com o Flamengo, enquanto que os reservas ganharam do Flamengo com 7 titulares. Eu acho que então não pede reserva, que é perigoso. Não, nós vamos com as reservas para jogar com o Flamengo. Também? Também. Dá melhor resultado. 2-0 com as reservas. Bom. Então vai ser um clássico dos reservas. A grande dúvida que tem o Flamengo agora é que o Flamengo não pode perder 3 partidas consecutivas. Não pode perder para o Grêmio, perder para o Cruzeiro e não vai perder para o Cruzeiro de novo. Então ele vai jogar, eu já vi a escalação hoje, vai jogar com o Paquetá, tem 2 jogadores que vão cumprir suspensão, eles vão jogar as ganhas, porque eles não podem se distanciar do Campeonato Brasileiro. Ele tem que se manter na ponta. Já perderam a liderança. Quer dizer, estão um ponto atrás de São Paulo. Então eles vão ter que jogar de tanque cheio no domingo e tanque cheio na quarta-feira. Eu acho que na Libertadores se entregaram. A Libertadores ficou muito difícil, né? Quer dizer, nós não podemos decretar aqui que o Flamengo está eliminado. Contra um treinador, Mano Menezes, duvido que... Da maneira que é uma questão óbvia. Tu não tem nenhum time do Brasil. Tu pode participar de 3 competições. Agora uma coisa... Tu não tem como conquistar as três competições. Se no momento que tu vê que tu ficasse numa situação complicada em relação a Libertadores, tu tem um Campeonato Brasileiro e tu tem uma Copa do Brasil, evidente que tu vai deixar... O que me chamou a atenção... A Libertadores em segundo plano pro Flamengo. O que me chamou a atenção ontem no time do Flamengo, e eu espero que o Grêmio tenha visto esse jogo, o Cruzeiro jogou sempre com os 2 volantes atrás da linha da bola. Os 90 minutos... O Cruzeiro deu um banho tático ontem. Mas observa isso que eu estou falando. Os 2 volantes sempre atrás da linha da bola. Não correu risco. Nunca correu risco. Ele sempre tinha os 4 defensores e os 2 volantes. Nunca acontecia de um volante ter passado da linha da bola e ter que voltar correndo para fazer cobertura. Então eles jogavam assim, de trás para frente, sempre atrás da linha da bola. E a prova disso é que o segundo gol do Cruzeiro foi um rebote que pegou o Lucas. Ele pegou e chutou da entrada da área. Quando o Flamengo atacava, eles estavam sempre atrás da linha da bola. E quando o Cruzeiro atacava, eles empurravam os 3 meias e eles sempre atrás da linha da bola. Isso aí dá uma consistência defensiva que o Mano faz, que é difícil tu fazer gol no Cruzeiro. Então, isso é uma característica do Mano. Quer dizer, o Mano já jogou assim contra o Grêmio na Copa do Brasil, que perdeu de 1-0 aqui e ganhou 1-0 lá. E depois ele ganhou a Copa do Brasil em cima do próprio Flamengo, jogando assim. Então o Mano é estratégico para jogar. E o Grêmio vai ter que ser estratégico para ganhar do Flamengo lá. E o Mano agora, ou seja, o Cruzeiro está 10 pontos do líder. E tem já essa viabilidade já praticamente encaminhada a sua classificação para as quartas de final. Tem Copa do Brasil. O Cruzeiro jogou fora contra o Santos, ganhou 1-0. E ganhou 1-0. O que o Cruzeiro vai priorizar? Copa do Brasil e Libertadores, evidente, é o que vai servir para o Flamengo. Por isso. Que o Grêmio tem essas 3 frentes ainda. Né? Tomara que passe em Copa do Brasil e Libertadores. Mas vai chegar ali na frente, vai ter que priorizar. Mas o Cruzeiro e o Flamengo, alguém não vai passar. Sim, um dos dois não vai passar. Um dos dois não vai passar. Quer dizer, o Grêmio vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil, um dos dois não vai passar. Então, a partir de agora, a partir do final do mês de agosto, as equipes vão ter que definir o seu foco. Não, mas a partir do mês de agosto também, porque aí elas vão se prolongar também, né? Esse mês de agosto foi um mês complicado aí. Eu sei. Né? Com 9 jogos, tanto os times que disputam Copa do Brasil, mas Libertadores Grêmio, Flamengo, e Campeonato Brasileiro. Flamengo e Cruzeiro, de repente, essas equipes aí, como tem um enfrentamento direto de uma competição, eles vão estar fora. Bom, logo em seguida ao nosso Dois Toques, como sempre, vem o nosso Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está aqui para nos apresentar as manchetes
o que teremos aí no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, gente. Hoje no Jornal da RDC nós temos uma matéria falando sobre o crescimento aí, né, dos lojistas, do crescimento das vendas, que os lojistas estão projetando 5% de crescimento agora para o Dia dos Pais, né? O crescimento das vendas. Quer dizer que o pessoal aí parece que melhorou um pouco financeiramente, né? A gente vai acompanhar. Se você aí de casa ainda não comprou presente para o seu pai, aproveita aí e fica a dica. Tem também polêmica, porque hoje fez 10 dias da greve do Sindicato dos Municipários aqui de Porto Alegre. Nossa equipe esteve acompanhando todo esse caso, logo mais você acompanha os maiores detalhes. Pauta de polícia também, porque 3 homens foram presos suspeitos de estelionato e lavagem de dinheiro. E no interior, criminosos atacaram mais um banco. E dessa vez um caixa eletrônico foi roubado de uma agência em Dilermando de Aguiar. Todos os detalhes no Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite, depois do programa Dois Toques. É isso aí, Cadu. Obrigado, Fabiana. Então, não perca, né? Na sequência aí, nosso Dois Toques, vem o Jornal da RDC e logo após, né, o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para Banrisul. Esse é o banco que ele proporciona diversos produtos, como um dos tantos entre o Crédito Simples Banrisul, que é capital de giro, facilitado condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique e simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafra. Então passe no Zafra, aí você faz as suas compras, tem preço e qualidade lá no Grupo Zafari. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco, nossos Dois Toques dessa quinta-feira. Gente, 1h53, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, com Adalberto Aquino, Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Nosso Dois Toques para a Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, se tornar um cliente lá da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar de São José, que faz aí campanha extraordinária, subiu esse ano para a Série C do Campeonato Brasileiro, tem a Copinha, a Copa Vianney Carlé agora, logo na sequência. E também para o Melhor Publi, que é o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Algumas aqui das nossas internautas, né, das mensagens que passam aí no rodapé, diz o Pedro, o Grêmio tem, pergunta o Pedro, o Grêmio tem mais time que o Cruzeiro? Pode ser até para ti, aquele. Por que o Flamengo teve um resultado favorável na Arena e no Maracanã não? O resultado favorável tá na passando Arena. Aí. O resultado favorável na Arena é o empate. Empatar com o Grêmio é um resultado favorável. Mas pela situação, acho que sim, né? Porque levou a decisão para casa, né? Exatamente. O Grêmio não entende que, até pelas circunstâncias, a derrota de 2-1 não foi favorável? Porque marcou o gol e aí o gol qualificado. 1-0 serve aqui, quer dizer, o Flamengo vai ter que ganhar lá. O jogo está em aberto. Não. O campeonato. Tá aberto, sim, né? O campeonato brasileiro, a gente, como a Libertadores, quer dizer. Todo mundo achava que o Flamengo já fez uma grande partida aqui contra o Grêmio, o time do ano era o Flamengo, aí o Flamengo vai jogar com o Cruzeiro, agora o grande time é o Cruzeiro. Então nós não temos uma equipe que venha tendo uma supremacia muito grande sobre o outro. Então hoje... O Grêmio deixou de ter essa supremacia, o Grêmio era. Não, o Grêmio era. O Grêmio é uma Perde equipe, o Arthur, mas pelo amor de Deus, né? Ah, não, mas esquece o Arthur não vai voltar a jogar. O Grêmio jogou sem o lado esquerdo completamente fora, sem o Cortez, tá sem o Everton, entende? Então tem alguns problemas que às vezes a lesão atrapalha a equipe. Mas o Grêmio tá disputando as 3 competições. O Grêmio tem que focar no jogo contra o Vitória agora, ganhar do Vitória, para se manter ali na ponta do Campeonato Brasileiro. Isso até tem ontem o Grêmio jogou aí ganhou do Avaí de 5-1, né? Pelo Sub-23. Sub-23, aí os destaques aí que marcaram o gol foi o Felipe Tontini, o Jean-Pierre e grande destaque mais uma vez o Matheus Henrique. Esse não é o jogo. Mas o Matheus Henrique não está nem inscrito, né, na Libertadores, né? Mas agora esse é o jogador ele não está inscrito, mas na próxima fase da Libertadores, o Grêmio tem mais um jogo com Estudiantes, na outra fase pode escrever mais 2. Preocupação aqui, não é? Olha o Cagliari voltou aí a uma nova investida aí no Cagliari, né? Cagliari.
Cagliari da Itália. No Kahneman. Da Itália, voltou uma nova investida no Kahneman. E o Grêmio ficou de dar uma resposta, negava. Ficou de dar uma resposta, é a terceira investida, evidentemente que aumentando aí. E o Grêmio diz que 48 horas dá a resposta. Não negou dessa vez, que vai dar uma resposta em 48 horas. 15 dias atrás, o Kahneman já estava contratado pela Europa. Continuam vendendo o Kahneman. Não, vendendo não. Ninguém está vendendo. Querem comprar. Mas o Grêmio não tá vendendo. E outra coisa, tu sair do Grêmio para jogar num time que vai disputar para cair no campeonato italiano. A notícia é essa, que o Grêmio dará uma resposta em 48 horas. Não tem problema. Até então o Grêmio tinha desmentido todas. Vai cair 15 milhões de euros que leva. Agora eles vêm com proposta de 3, agora... Mas já aumentaram? Já aumentaram a terceira? Não, mas 4 milhões... Tu sabe que só fecha em setembro, né, a janela. Não, fechou na Inglaterra, fechou hoje. Na Inglaterra, não, na Itália não. Na Inglaterra fechou hoje. Na Itália em setembro. Mas o cara é da onde? É da Itália. Agora em agosto termina toda a janela. Sim, final de agosto e início de setembro. Ou seja, e aí? Mas eu quero... E eles exercem sempre, eles exercem sempre no último dia. Mas deixa eu colocar uma coisa na mesa. Ah, bom, mas agora até pode ir. O Grêmio já está pensando em substituto aí. Esse Matheus Antonini aí, que é o novo reforço do Grêmio, já inclusive saiu no bid, né? Um zagueiro. É um zagueiro, né? Um zagueiro que já jogou na base, teve jogando no exterior. Atuava na Itália. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Rapidamente nós estamos encerrando. Na mesa aqui, deixa eu colocar uma coisa. Se for polêmica, não dá que nós estamos encerrando. Então, bota uma polêmica para terminar. O negócio é o seguinte, todas as decisões do Renato são sempre certas? Ou será que a direção não questiona? Eu gostaria de saber uma resposta, não sei se vocês tiraram ou têm a resposta, por que o Marcelo Oliveira virou titular e o Cortez não está no time? Tem que ter alguma coisa extra futebol. Isso nós levantamos antes do jogo ainda. Muitas vezes um jogador vem de uma lesão, passou 3 semanas sem jogar, aí tu vem e joga uma partida, tu acaba sentindo na partida seguinte, então tu dá uma segurada no jogador. O time reserva do Grêmio domingo, né? É o mesmo time que jogou contra o Flamengo. Se questionou e se criticou o Renato porque está poupando jogadores, o que aconteceu com o Flamengo? Desgaste total, né? Ontem foi a prova disso também. Jogou as 2 partidas aqui com os titulares, perdeu 2-0 em casa. E o Grêmio também anda desgastado no segundo tempo. E o Cruzeiro jogou com o time reserva e o Palmeiras jogou com o time reserva. Ponto final, saímos daqui, como sempre, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria, mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quinta, terça, quarta, quinta, aos domingos, promoções do Barranquinho. Aí você escolhe. Eu vou pra lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Lá tem Kia, tem Nivô, você escolhe a marca, tá super bem com qualquer uma delas. Agora, se for uma balada, não quer saber de blitz, vai pro cinema, teatro, quer saber de estacionamento, teletaxi, tá aí o número, mas não, peça pelo aplicativo. Nós vamos de teletaxi pro Barranco agora, então avisa pra Deia lá pra vir ganhar uma ele vai ficar um pouquinho a mais, viu? Tá bom? Tá liberado, né? A audiência qualificada da Deia, né? Bom, mas peça pelo aplicativo, se não tem, baixe o aplicativo, é Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de tritaxi, aí tu pode de Novo Hamburgo, tu pode de tritaxi aéreo. Tá certo? Obrigado, Aquino, obrigado, Garbassi, obrigado, Fábio. Na sequência aí, né, vem o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Nós voltamos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.